Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula do curso de Marketing Digital. Nessa aula eu vou estar passando para você um pouco sobre SEO, como melhorar o seu site, como fazer para você aparecer nos mecanismos de busca orgânico, no caso do Google, seguindo algumas dicas essenciais que precisa estar ali dentro do seu site, que você precisa fazer dentro da sua página de web, ok? Bom, então segura firme, vamos que vamos, porque vamos agora falar de SEO. Bom, eu vou usar o bloco de notas, como sempre, para poder estar passando para você aí todos os detalhes. O primeiro de tudo é que é o seguinte: como é que eu faço com que as pessoas venham para dentro do meu site? O que faz com que as pessoas permaneçam dentro do meu site? Há algo que eu gosto muito, gosto de passar que você faz, que é a questão da velocidade de carregamento. O seu site ele precisa abrir de um modo rápido e ele precisa carregar o conteúdo de um modo rápido também. E como é que eu faço isso? Como é que eu aumento a velocidade aí do carregamento de tudo? Primeiro de tudo, eu tenho que verificar os meus endereços, endereço DNS endereço ali da minha hospedagem, tá? Por quê? Porque esse endereço, aonde meu site está hospedado, como é que funciona? A pessoa acessou o site, então a pessoa foi lá e acessou, digitou o link do site. Clicou no link, vou colocar assim, clicou no link. É mandado para a hospedagem um sinal, uma solicitação uma solicitação, como posso dizer, a pessoa ela acessou, vai ser uma solicitação de acesso. Vou colocar essa solicitação de acesso ao seu site. O sistema de hospedagem ele vai retornar com acesso permitido ou negado. Por exemplo, se é um site privado, é um site que a pessoa não pode acessar, ele vai ter o acesso permitido negado ou inválido. Vou colocar aqui, inválido quando o link que ela clicou não existe ou ela clicou no link quebrado. Então, mais ou menos é isso. A pessoa clica no link, vai uma solicitação de acesso para o servidor onde está hospedado esse site e ele retorna mostrando que a pessoa clicou. Então, isso aqui ele acontece em frações de segundo, mas às vezes, por conta de haver algum erro dentro da minha hospedagem, algum problema nas configurações, isso pode fazer com que demore mais para poder estar carregando, para demorar para dar esse retorno. E aí eu tenho, então, a estrutura do meu site, que são textos, vídeos e imagens. Por exemplo, o que eu falo sempre, a pessoa vai subir um vídeo, digamos que você tem lá o seu site, está montado, e aí você vai subir um vídeo, e o vídeo tem 2 GB de tamanho, e aí ele tem 50 e poucos minutos de duração e tudo mais. O seu site ele vai ficar pesado, porque às vezes a pessoa sobe direto do computador, então o vídeo ele não tem uma hospedagem, ele não está dentro de um servidor. Então, o que eu indico? Opa, peraí, eu não tenho um servidor próprio para subir esses vídeos, para ficar disponível. Suba no YouTube, que aí o YouTube ele vai carregar o vídeo, mas ele vai estar hospedado lá, então o tamanho dele vai ser menor, isso faz o seu site carregar mais rápido. As mesmas coisas com imagens, tá? Então, trabalhe dessa forma aí, que é para poder... Isso faz com que dobre a quantidade de pessoas, as pessoas que acessam o seu site aumentam, e as pessoas que ficam lá aumentam, porque é rápido, ela tem acesso muito rápido aí dentro do seu site e não fica perdendo tempo, ela não se acha naquela questão, às vezes, que tá demorando muito, eu vou para outro site porque o que eu queria ver não está carregando, beleza? Bom, dentro do site ainda, falando da estrutura, então tem algumas coisas que eu preciso mexer, deixa eu apagar aqui, colocar aqui. Estrutura do site. Dentro da minha estrutura eu tenho algumas coisas básicas que eu tenho que estar mexendo para que o meu site ele fique mais otimizado. Vou colocar aqui otimização da estrutura. Então eu tenho primeiro título da página. Então esse título da página, ele não é obrigatoriamente o título do artigo, tá? Ele é o título da página. Então, por exemplo, se eu for falar receita de bolo de milho, eu não vou pegar e vou criar uma página específica para a receita bolo de milho. Eu tenho que criar, por exemplo, uma página
chamada Receitas de Bolo. E dentro dessa página eu coloco a receita bolo de milho. Eu tenho que seguir essa hierarquia de página. A página ela tem que ser nomeada de uma maneira global. Aí depois eu vou atribuindo as outras receitas dentro dessa página lá. Por quê? Porque o Google, todo o seu site é baseado em HTML. Tá? Ele é baseado aqui em códigos HTML. E aí o que acontece? O Google ele vai se basear nisso. O Google se baseia em HTML. Então ele vai verificando, né, tudo isso. Então se você cria várias páginas e cada página, para cada receita que você cria, daqui a pouco você vai ter 300 páginas. Por exemplo, 300 páginas. Logo, o Google tem que verificar essas 300 páginas toda vez que alguém pesquisar algo referente ao seu site. Isso faz com que a pesquisa seja menos qualificada e demore mais. Então, eu preciso realmente identificar para o Google certos parâmetros básicos. Então, o título da página ele tem que ser um título global. E aí, algumas dicas, então. Cada página deve ter um título, um título único. Esse título ele precisa ser condizente com o conteúdo. Eu preciso explorar palavras-chave. Por exemplo, eu tenho aí a palavra-chave receita. Essa palavra receita, ela tem que estar dentro do meu título. Por exemplo, é o que eu faço dentro do meu site, é promover receitas de bolo. Então, todos os meus títulos de todas as minhas páginas precisam ter essa palavra-chave incluídas. Eu não posso pegar e falar assim, por exemplo, colocar uma página lá, dicas de bolo. Mudou totalmente a minha página, entendeu? Então, eu tenho que trabalhar o máximo que eu puder em cima das palavras-chave. É claro, com outras variações também é importante. Pôr a marca no final do título. Por exemplo, eu tenho lá Delícias da Tia Jurema. Então, sempre que eu julgar necessário, que é um diferencial, eu coloco receitas de bolo da Tia Jurema. Receitas de empadão da Tia Jurema. Receitas disso. Então, eu tenho que colocar nos meus títulos, eu tenho que colocar a minha marca, porque sempre que alguém pesquisar só a minha marca, ela vai também ser levada para o meu site, vendo aqueles outros conteúdos que estão vinculados à minha marca. E o principal também, evitar escrever colocar assim, diferentes termos separados por vírgulas. Título não tem vírgula, porque se eu coloco vírgula, o Google entende que eu separei aquele termo e ele vai qualificar separadamente. Então, se eu quero que ele veja de maneira igual, né, aquele meu título, eu não posso colocar vírgula, beleza? Bom, outro ponto que nós precisamos prestar atenção dentro do nosso site são as URLs, que são o endereço da página. Dentro dessa URL, eu tenho que estar prestando atenção, por quê? Porque o robô do Google, ele fica identificando e ele faz uma varredura de palavras-chave e dentro, é claro, do endereço da página. Ele procura palavras-chave dentro do endereço URL que você colocou. Então, portanto, isso é essencial que a sua URL seja descritiva e que contenha a palavra-chave desejada. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de uma URL que ela deve ser feita para que você possa ter um sucesso aí dentro do SEO do seu site. Então, vou colocar assim, http, vou colocar assim, site x.com.br. Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora, você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site,
Você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Barra o nome da página, por exemplo. Então, esse é o endereço de uma página. O que você não pode fazer é isso aqui. Vou colocar aqui, http site.com.br/123. Evite colocar números. Números quebram o robô do Google. O robô do Google não consegue entender o que esse número quer dizer dentro do seu site. Ele não identifica isso. Agora, o nome de página não, ele identifica. Outra coisa que deve se tomar cuidado quando você vai construir URLs é isso aqui, ó. Deixa eu voltar aqui, sitex.com.br/. Isso aqui se chama parametrizar o site. Eu crio parâmetros dentro do meu site para identificar certos posts, tá? Isso aqui o Google também tem dificuldade em reconhecer, porque ele fala o que significa isso aqui dentro do site da pessoa. Então evite, o certo é trabalhar dessa forma aqui, de forma descritiva com o nome. E uma dica, use URLs curtas, sem datas ou números. É comum muitas vezes, quando você trabalha com sites de blogs, as pessoas colocarem lá URLs com datas, né, para lembrar a data que foi feita aquele post. Só que imagine se você altera aquele post, você tem que alterar a data, você tem que alterar a URL, então fica complicado. Então, sem datas ou números, URLs curtas com o nome da página ou no nome do post. Vou colocar aqui, ou o nome do post. Ok? Show de bola. Vamos para a próxima. Próxima coisa que nós precisamos otimizar dentro do nosso site para que nós ficamos um site mais poderoso são as imagens. Bom, quando a gente fala aí de SEO e otimização de site, há 3 coisas básicas que nós precisamos pensar aqui quando se fala de imagens. Primeiro, o nome do arquivo. O nome do arquivo da imagem ele precisa ser um nome descritivo, igual ali nome de página, ele tem que ser, não vou colocar números, não vou colocar códigos, eu vou colocar um nome curto, mas um nome simples. Eu preciso ter um texto alternativo. O que é o texto alternativo? O texto alternativo é aquilo que, caso a imagem não seja carregada, vai aparecer um texto ali, né? Vai aparecer uma referência daquela imagem. Isso faz com que o Google entenda melhor o que aquela imagem representa. O tamanho do arquivo, também eu tenho que tomar cuidado com isso, né? Que é o peso do arquivo. Eu não vou subir uma foto, por exemplo, de 2 GB de tamanho, uma super resolução, diretamente do meu site. Eu preciso, então, colocar ela dentro de um servidor para eu poder subir ela de uma maneira um pouco mais leve, para que o carregamento seja mais fácil. E, por último, o contexto daquela imagem. O que aquela imagem representa? Esse contexto, eu tenho que escrever textos de apoio para essa imagem. Esses itens que eu acabei de escrever sobre imagem, eles são responsáveis por ajudar o Google a determinar qual é o assunto da imagem inserida naquela página e também vai impactar no tempo de carregamento. Aí, quando essa imagem ela tem ali, né, um assunto determinado, ela é muito bem determinada, o Google vai mostrar o seu site lá no Google Imagens. Ele vai pegar aquela foto, porque aquela foto carrega muito rápido e ela tem um contexto muito bom e ela responde a uma dúvida muito grande. Por exemplo, eu fui lá e coloquei, né, como são as margaridas no inverno. Uma foto de uma flor no inverno, eu coloquei como são as margaridas no inverno, coloquei lá o texto alternativo, margaridas no inverno, tá tudo nomeado, tudo bonitinho, o tamanho é pouco. O Google, alguém pesquisa como são as margaridas no inverno, vai no Google Imagens, vai aparecer a minha imagem e vai aparecer o meu site lá. Bom, nós temos as headings. O que é headings? Elas são o que a gente determina ali entre título e subtítulo. Essa nomenclatura assim, H1, H2,
H3 e tudo mais. Essas headings, elas são elementos que indicam a prioridade de algumas partes da página sobre outras, variando entre H1 e H6, sendo H1 o conteúdo mais importante. Então, H1 geralmente é o título, né, da página, o título que está ali, a primeira coisa que aparece, e aí depois nós temos os outros códigos se mantendo na hierarquia. Eu preciso entender isso para eu dizer para o Google qual que é a hierarquia, o que é mais importante dentro da minha página. Porque eu tenho coisas muito importantes e eu tenho coisas que são importantes, mas podem ser carregadas por último. Ou se não forem carregadas, não importa, não vão ter problema nenhum para a pessoa ver aquele conteúdo. Então, o Google ele vai ranquear o seu site em cima dessas headings. E isso você atribui lá dentro do criador de sites, ok? E nós temos aí textos simples. Nós temos que utilizar textos simples. A utilização de uma determinada palavra em seu conteúdo potencializa as chances de que o Google exiba a sua página como resultado para quem busca aquela palavra. Então, as chamadas palavras-chave, tá? Só que tem o seguinte, tem que tomar cuidado, né, com repetição. Repetir muitas vezes a mesma palavra vai cair o ranking do Google, porque o que acontece? Se você usa o uso excessivo e exagerado de uma mesma palavra para confundir os usuários, o Google não aprova esse tipo de conduta. E o que você tem que fazer? Tem que usar o bom senso. Eu tenho que parar e analisar. Essa palavra-chave está demasiada, eu estou usando ela demais, ela está realmente puxando e inchando o meu texto? Se tiver, está na hora de retirar. Por exemplo, aulas de violão. Eu vou lá toda hora e falo, faça aulas de violão, a melhor coisa do mundo é você fazer aulas de violão. Faça aulas de violão com fulano de tal, porque as aulas de violão do fulano de tal são incríveis e você consegue realmente aprender fazendo as aulas de violão do fulano de tal. Não perca a chance de fazer aulas de violão do fulano de tal. Então você vê que eu falei aulas de violão demais. Então, tipo assim, mesmo que você esteja interessado em fazer aulas de violão, às vezes fica confuso e eu estou infringindo ali uma política do Google que ele não gosta. Por último, nós temos os links, tá? O que são os links? O que toda a internet ela é composta por links. E ali eu preciso, então, trabalhar os links dentro do meu site de uma maneira muito bem feita. Os usuários eles navegam todo o tempo por links. E assim os robôs, né, do Google, eles buscam links para que eles possam estar entregando para os usuários. Sabendo disso, é claro, né, dessa forma, o que pode ser feito dentro do meu site através de links, melhorar a navegação do usuário. Por exemplo, eu fiz um texto, eu tenho várias páginas, eu fiz um texto lá, receita de bolo de milho. E lá no final do meu texto, quando eu terminei a receita de bolo de milho, eu falei assim, clique aqui no link para você ver mais receitas. Porque isso facilita a navegação do usuário. Em vez de ele ter que ir lá de novo, buscar páginas, ir na página inicial para poder achar outras receitas, eu já dou para ele a opção dele ir nas outras receitas. Melhor que isso, eu posso direcionar os links exatos, por exemplo, clique aqui para ver uma receita de bolo de chocolate, clique aqui para ver uma receita de bolo de milho com mandioca, e assim eu tenho, criando esses links, o Google ele vê que eu estou facilitando a navegação do usuário, e ele ranqueia o meu site também, o que facilita o conhecimento de novas páginas pelos motores de busca, porque se eu coloco os links da minha página inicial, o robô do Google ele vai analisar aquela página inicial e vai ver que tem 4 links aqui. Ele vai ver e vai entrar dentro desses links e vai verificar o que aqueles links têm de informação. E assim ele vai conhecer mais o meu site e vai ranquear melhor. Beleza? Bom, dei várias dicas aqui para você sobre SEO, mas na próxima aula a gente vai direto ali para o Google Search Console, onde eu vou te mostrar como que você vai ver ali, avaliar o seu site dentro do Google Search Console, entre outras coisas muito legais que você pode descobrir e utilizar para fazer o seu SEO bombar. Então, fique comigo, te vejo na próxima aula e, por enquanto, vamos que vamos! E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação.
E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve!